Deus é o Deus da família. Atos capítulo de número 3, versículo de número 25. Atos capítulo 3, versículo de número 25. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, a minha família é bendita. Ela está na terra. A sua família é bendita. Mas, pastor Alexandre, Deus é o Deus da família. Nós vemos hoje, irmãos, o termo família sendo destruído pela mídia, sendo destruídos em novelas, em filmes, em séries, em documentários, na universidade. Nós vemos família, o termo família, perdendo o seu sentido, perdendo ali aquilo que Deus fez, que Deus criou. A família é uma instituição divina, Deus é o Deus da família. Nós vamos mostrar o porquê Ele é o Deus da família. E nós vemos que hoje, na sociedade de hoje, a família ela é subjugada. Hoje o filho, ele não tem mais aquele respeito ao pai, o esposo não tem o respeito à esposa, a esposa não tem respeito ao esposo. Vivemos hoje uma sociedade totalmente conturbada, totalmente distorcida, onde a família hoje é a última coisa que a pessoa quer ter. Antigamente você perguntava para um jovem: qual que é o seu futuro? Eu gostaria de casar, ter minha esposa, meus filhos, né? Hoje é diferente, é claro, as coisas mudam um pouquinho. Hoje nós vivemos uma sociedade mais dinâmica. Hoje o dinamismo, hoje tem o estudo. Então hoje você tem que conciliar que a sua esposa também necessita estudar. Você tem que conciliar que a sua esposa também, ela trabalha para te auxiliar financeiramente, ou para ter as coisinhas dela também, se você não tem a sua condição de manter a sua esposa. Então, hoje temos isso na nossa sociedade. Porém, os princípios bíblicos, eles não podem ser corrompidos. De maneira nenhuma sobre a família, os princípios bíblicos devem ser corrompidos. O homem e a sua mulher, a mulher e o homem, esposo e esposa, e os seus filhos. Essa é a família que Deus criou, né? Hoje querem inventar outros tipos de família, homem com homem, mulher com mulher, né? Uns adotam um animal como filho. Não, eu prefiro ter um cachorrinho do que ter um filho. Meu Deus do céu. Hoje nós vivemos isso, uma sociedade assim, completamente distorcida do que a Bíblia nos ensina. Aí eles falam: mas a Bíblia Sagrada é um livro tão antigo, um livro machista, um livro patriarcal, de uma sociedade patriarcal, mas é um livro que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é um livro que Deus permitiu que fosse escrito para que nós hoje entendêssemos a história da família, a história da igreja, a história do porquê eu e você estamos aqui hoje, reunidos nesse templo, e por qual causa, motivo, razão e circunstância nós vamos morar no céu. Então Deus é o Deus da família. Primeiro, lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Versículo de número 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha só, Deus instituiu a família. Por que Deus é o Deus da família? Porque Ele instituiu a família, Ele criou a família, Ele deu início à família. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, nós podemos ver aqui
que Deus criou a família, por isso que nós devemos respeitar a família, nós devemos amar a nossa família, nós devemos orar por nossa família, nós devemos orar, consagrar, entregar a Deus a nossa família e os nossos entes familiares, porque Deus criou a família. Deus criou a família. A primeira família, pastor Alexandre, Eva foi lá, comeu o fruto e aconteceu que hoje nós estamos aí por consequência desse erro. Mas Deus criou a família. E mesmo assim, Deus deu para Adão e Eva filhos e filhas. Deu filhos para Adão e Eva. Deu filhos. Nós vemos lá no capítulo de número 4, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e depois no versículo 2, e teve mais um, seu irmão Abel, e depois teve Sete. Então Deus criou a família, instituiu a família, porque instituir é diferente de criar. Instituir é algo que nunca houve aqui. Criar não. Então Deus instituiu a família. Olha, é uma instituição. Família é uma instituição. Pai, mãe e filhos. E é uma coisa interessante, quando eu estava lendo aqui, né, que Eva, quando ela foi criada, ela não tinha nome. Ela não tinha nome. Adão apenas o chamou de varoa, porque do varão foi tirado. Somente depois de ter ali desobedecido, tomado aquele fruto, que Eva recebeu o nome, né? Lá no versículo de número 20, capítulo 3, versículo 20, nós vemos, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então, olha só, uma curiosidade que nós vimos aqui, Adão ganhou Eva e não tinha nome, era varoa, 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 não tinha um nome. Depois sim, Adão deu um nome a Eva. Então, por que Deus é o Deus da família? Primeiro, porque Ele instituiu a família. A família tem o DNA de Deus, tem o dedo da criação de Deus. A família ela não foi criada em qualquer lugar, a família não foi criada por qualquer pessoa, a família é instituída por Deus. Então, quando nós atingimos a nossa maturidade, nós queremos criar a nossa família, nós devemos entregar nas mãos de Deus. Comecei um namoro, eu tenho que ver se esse namoro vai me levar a condições de ter uma família. O namoro, ele é para isso. O namoro não é porque a colega está namorando, eu tenho que entrar na onda, eu também tenho que namorar. O namoro para conhecer e depois você constituir a sua família. Então, olha só, Deus instituiu a família. Segundo, por que Deus é o Deus da família? Porque Ele fez um pacto com a família. Gênesis capítulo 6, versículo de número 18. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Olha, Deus criou ali um pacto com Noé. Deus criou um pacto com Noé. Deus não mandou Noé entrar na arca sozinho, mas com a sua família. Então Deus é um Deus da família porque Ele tem um pacto com a família, Ele tem uma aliança com a família. E nós vemos a história de Noé, a história do dilúvio. Deus cuidou da família de Noé, foram a família depois que veio povoar a terra. Deus destruiu tudo que Ele tinha construído, Deus destruiu tudo, só deixou aquilo que estava dentro da arca, por um pacto que Ele fez com Noé. E olha só, no versículo de número 7, o capítulo de número 7, versículo de número 1, nós vemos Deus mandar entrar na arca. E em Gênesis capítulo 7, versículo 16, nós vemos Deus ordenar sair da arca.
Deus ordena entrar na arca e Deus ordena a sair da arca. Para Deus ter um pacto com a sua família, você deve estar debaixo de obediência a Deus. Deve estar debaixo de obediência a Deus. Deus é o Deus da família, porque Ele instituiu um pacto com a família de Noé ali também. Olha que fato interessante. Todas as demais famílias da terra ali foram destruídas porque não quiseram entrar na arca, não ouviram ali Noé, zombaram de Noé, quando Noé estava construindo a arca, zombaram dele, mas porém Noé e toda a sua família, Deus guardou, porque foi obediente. Não basta somente pôr a família dentro da arca, tem que ser obediente. Tem um momento de entrar e um momento de sair. Deus ordenou isso a Noé. Isso é obediência. Imagine se Noé quisesse sair da arca fora do tempo. Ele poderia o quê? Morrer afogado. Ele e a sua família. Olha só. E olha que dentro da arca tinha animais ali que poderiam fazer um estrago sobre a família de Noé. Porém, não machucou nenhum. Deus é o Deus que guarda, Deus é o Deus da família, porque Ele é um Deus que tem um pacto com a família, uma aliança com a família. Terceiro, Deus é o Deus da família, porque Ele faz promessa para a família. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus é o Deus da família, porque Ele tem promessa para a sua família. Deus instituiu a família, Deus fez um pacto com a família, e Deus deu uma promessa para a família, que ela será bendita, ela será abençoada. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, se a tua família, por algum momento, está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, eu tenho uma coisa para lhe dizer: Deus é o Deus da tua família, Deus é o Deus que criou a tua família, Deus é o Deus que tem uma aliança com a tua família, e Deus é um Deus que tem promessa com a tua família. Deus é um Deus que tem promessa com a tua família. Eu lembro da minha adolescência, meus 12 anos de idade, quando vim para Adinrei, uma irmã do ciclo de oração, acho que veio lá de Curitiba, se eu não me engano, não era da cidade de São João del Rei. Eu estava em casa, minha mãe veio no ciclo de oração, o ciclo de oração era nas terças-feiras aqui no templo. E essa irmã virou para minha mãe e falou assim: olha, Deus quer o teu primogênito na casa dele. Aí minha mãe falou aquilo e tal, e eu com 12 anos de idade, minha mãe chegou lá em casa e falou assim: olha, fui no culto lá, viu? Falei: que bom, mãe, que bom que a senhora foi lá no culto, 12 anos, e pronto e tal. E ela falou assim: olha, Deus falou uma coisa para mim. Falou assim: olha, eu quero o seu primogênito na minha casa. E minha mãe falou aquilo para mim, e naquele momento, eu com 12 anos de idade, meus olhos encheram de lágrimas, e eu comecei a chorar, e agradecer a Deus, por esse chamado na minha vida, por Ele ter lembrado de mim, por Ele ter me guardado, e desses 12 anos para cá, eu tenho servido a Deus, e pela misericórdia, hoje sou pastor, e hoje ministro aqui a palavra de Deus para a família. Olha que bênção, olha que vitória. Foi fácil? Não foi fácil, mas Deus tinha uma promessa. E um versículo ao qual, depois que a minha mãe falou isso comigo, eu fui ler a Bíblia no meu quarto. Primeira coisa que eu fui fazer, e abri lá em 1 ou 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 24.
Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu falei, Senhor, o Senhor verdadeiramente está me chamando. E Deus faz isso para a sua família também. Se Deus quer a sua família diante do altar dele, no altar dele, é porque ele quer, ele chama, ele é fiel e ele também fará isso. Não importa o problema que a sua família esteja passando, a situação que a sua família esteja passando, Deus é o Deus da família, Ele não abandona a família. Ah, pastor, mas a minha família está nos caminhos errados, está bebendo, está fumando, está usando droga, estão se prostituindo, estão ali adorando outros deuses, mas a família Deus guarda. O diabo pode até levar a sua família para esses lugares, mas Deus quer resgatar a sua família desses lugares, porque Ele é o Deus da família. Então Deus fez promessa com Abraão, de que através dele todas as famílias seriam benditas. Olha lá, Gênesis capítulo 15, versículo de número 5. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Deus fez promessa para Abraão, e nós sabemos que dessa promessa veio Isaac, prometido ali de Deus. E através de Abraão, hoje nós temos ali a nação de Israel, e nós temos a nossa família que são benditas. Então olha só, irmãos, que Deus, Ele é verdadeiramente o Deus da família. E sabe essa promessa que Deus fez a Abraão? Está lá, Mateus capítulo de número 1, versículo de número 1. Sabe onde essa semente foi? Lá em Mateus, capítulo 1, versículo de número 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E hoje nós também somos chamados filhos de Deus. Nós temos hoje a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. Nós temos um pai, e nós somos filhos. Olha só, somos uma família. Hoje nós nos chamamos uns aos outros de irmão. Ô irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, porque nós somos uma família. Depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós tornamos membros do corpo de Cristo, uma família. Uma família. Viu a importância que a família tem? Viu a importância que a família tem? Porque Deus ama tanto a questão da família, porque Ele criou, Ele instituiu, Ele fez um pacto de aliança, Ele fez promessa para essa família. E sabe mais uma coisa, por que Ele é o Deus da família? Porque Ele enviou o seu Filho em um ambiente familiar. Jesus não veio ao mundo de qualquer maneira. Jesus veio ao mundo e Ele teve um ambiente familiar. Ele teve um ambiente familiar, ali com Maria, com José, né? Aprendeu o ofício de José, que o pastor falou que não era carpinteiro, no original é trabalhar com as mãos, é mais próximo ao artesão, né? Artesão é que trabalha com as mãos, mas pode ser, historiadores dizem que Jesus se aperfeiçoou foi com a madeira, José se aperfeiçoou com a madeira. Então, olha só, Jesus foi instituído, Jesus foi enviado a este mundo, como está escrito lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, num ambiente familiar. Deus valorizou a família, até na hora de enviar o teu Filho para nos salvar. Então, verdadeiramente, Deus é o Deus da família. E eu quero dizer para você nessa noite, que Deus é o Deus da sua família,
que Deus é o Deus que dá ânimo à sua família, que Deus é o Deus que restaura a sua família, que é o Deus que renova a sua família, é o Deus que reconstrói a sua família. Nessa noite, eu em nome de Jesus, eu ministro sobre cada família nessa noite a bênção do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus da família. É o Deus da família. Deus é o Deus da família. E benditas serão todas as famílias da terra, como está escrito lá em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3, e lá em Atos, capítulo 3, versículo de número 25, mais uma vez foi reforçado isso. Os apóstolos ali disseram mais uma vez, que benditas serão todas as famílias da terra. Querido, você e a sua família são abençoados nessa terra, e vocês sendo abençoados, vocês são abençoadores também. E que vocês possam, através da sua família, levar testemunho para fora da igreja, que através da sua família, pessoas venham se converter ao nome do Senhor, porque você tem um Deus, que é o Deus da família na sua casa. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos vossos corações, e que Deus possa estar abençoando a cada um, em nome de Jesus, amém? Família é um projeto de Deus, como diz a irmã missionária Helenice, é um projeto de Deus executado, é um projeto de Deus executado, né? Um projeto que Deus executou, Deus projetou e executou, né? Deus projetou e executou esse projeto.